Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês a continuação dos vídeos de Páscoa de 2018 com uma receita gostosa, saudável e que eu já fiz algumas vezes lá no meu Instagram e que vocês me pediram, de Ferrero Rocher Raw Vegan. Vamos aprender? Bom, antes da gente começar, é muito bom avisar para vocês que as avelãs cruas, elas não têm um sabor tão forte e tão intenso quanto as avelãs tostadas. É lógico que você pode fazer essa versão com elas tostadas e fazer uma versão vegan, mas se você quer fazer uma versão mais raw e mais digerível, eu recomendo vocês fazerem com as avelãs cruas. Bom, a base dessa receita, é lógico, são avelãs cruas e como eu sempre aviso para vocês, quando é para hidratar, eu aviso. Então dessa vez eu hidratei uma xícara de avelãs cruas com casca e tudo, eu não tirei a casca. Seria melhor que tirasse para facilitar mais a digestão, mas nesse caso eu não tirei, tá? E eu vou colocar aqui num processador de alimentos e vou bater até ficar com os grãos bem pequenos, quase uma farinha. Caso você utilize as avelãs tostadas, não tem necessidade de você hidratar, porque aí você já vai fazer a farinha, porque a hidratação ela é mais para ficar digerível. E como elas estão tostadas, elas já não estão tão digeríveis assim, então não vai importar muito para nossa receita. Eu vou acrescentar agora meia xícara de tâmaras. Essas tâmaras, elas são as tâmaras secas, então eu hidratei elas por cerca de meia hora para elas ficarem um pouquinho mais molinhas, mas se você for usar a Medjool, não tem necessidade de hidratar. Eu vou acrescentar meia xícara de cacau. Esse aqui é um cacau raw, mas você usa aí o orgânico, o alcalino que você tiver em casa. Uma colher de sopa de baunilha, extrato de baunilha. Uma pitadinha de sal. E 3 colheres de sopa de manteiga de coco para dar uma cremosidade e ajudar um pouco a ficar mais firme. Podia ser o óleo de coco? Podia ser o óleo de coco, mas eu prefiro sempre a manteiga, que ela é mais integral e ela vai deixar mais cremosa. Caso você não tenha manteiga de coco aí na sua região, eu ensino aqui, nesse link aqui do canal, como fazer em casa. Um ingrediente opcional que eu sei que nem todo mundo vai ter, nem todo mundo vai ter acesso, mas é legal eu contar para vocês um segredinho aqui meu que eu faço para que fiquem mais saborosas as avelãs cruas. Eu gosto delas cruas, mas quando eu vou dar para alguém que tá numa expectativa de sentir um gosto de um chocolate de anduia, eu acabo colocando esse extrato. É um extrato puro de avelã. Eu vou deixar aqui no link do vídeo, mas não se estressem, não fiquem desesperados porque vocês não têm, porque geralmente eu não faço. É mais quando eu vou levar esse chocolate para as pessoas que têm um paladar mais apegado com a culinária tradicional. Então ela vai dar um gosto mais forte de avelã. É um extrato natural, puro, de avelãs e não encontra aí no Brasil, tá? Mas eu vou deixar aqui o link para quem tiver essa oportunidade de comprar. É um extrato caro, mas ele dura muito, porque você não utiliza muito, tá bom? Aqui eu vou colocar cerca de umas 10 gotinhas e bater. Tá prontinha a nossa mistura. Dá uma experimentada, porque no meu paladar eu deixo ela sempre um pouco meio amarga. E se você quiser fazer ela mais docinha, já sabe. Ou você acrescenta um pouco mais de tâmara, mas aqui eu recomendo você colocar um pouquinho de stevia, mas daquela forma que eu ensinei, só um saquinho ou um scoop, ou mesmo um néctar de coco, ou algo para adoçar, que seja mais natural. O próprio processador já criou uma bola. Bom, como eu falei para vocês, a massa aqui ficou bem firme, ó. A gente vai fazer bolinhas agora. Colocando no centro uma avelã.
Aí você fecha, molda. Bom, vai dar cerca de 12 a 15 trufas, dependendo do tamanho que você enrolar, é claro. Se você fizer pequenininha, vai dar mais. E agora, para fazer uma casquinha crocante, é uma parte opcional, é claro, você já pode enrolar elas. Eu pus cerca de meia xícara de nibs de cacau misturado com as avelãs cruas. Nesse caso aqui eu não hidratei, moídas em pedacinhos médios para poder fazer aquela casquinha crocante. E aí tem duas alternativas, ou você já passa e acabou, né? Então vamos passar aqui. Se ela não grudar bem, você pode molhar ela um pouquinho, deixar ela um pouquinho molhada, com água mesmo, ou mesmo com óleo de coco, ou fazer uma camada de chocolate durinho em volta dela. Eu fiz o chocolate como aqui no canal que eu já ensinei, que pode ser tanto com o óleo de coco como com a manteiga de cacau. Lembrando que o óleo de coco você vai ter que conservar na geladeira, porque senão ele vai derreter, ainda mais aí no Brasil que tá bastante calor nessa época da Páscoa, ou com a manteiga de cacau, que ele vai conservar mais durinho fora da geladeira. E aí você vai pegar, molhar a trufa aqui, depois passar ela na misturinha de nibs de cacau com avelã, e depois voltar ela aqui e passar de novo. E agora colocar no freezer por aproximadamente uns 10 minutos para que endureça essa casquinha. Bom, aí chegou aquela hora que vocês sabem que eu adoro, que é de experimentar. Bom, difícil alguém que gosta de chocolate e não goste dele misturado com avelã. Então vocês já sabem, vocês vão amar. Vocês só vão aí arrumar a receita de acordo com a sua doçura, porque como eu falo pra vocês, eu gosto dele mais bem amargo. E aí vocês arrumam na casa de vocês a forma como vocês sentem melhor o paladar. Aí vocês façam e me contem aqui nos comentários o que acharam. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem o vídeo, deem um joinha e até o próximo vídeo e gratidão!